sobre esta palavra. Paizinho eterno, Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por esta noite, por este frio. Obrigada, Senhor, porque tudo vem de ti. Obrigada porque podemos estar aqui com vida, com saúde, para louvarmos o teu santo nome e aprendermos mais da tua palavra. E eu peço em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor venha falar conosco, venha nos ensinar, venha nos guardar, venha nos cobrir com teu sangue, Jesus. Vem, Senhor, abrir o nosso entendimento para que nós possamos entender a tua palavra e colocar em prática na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, que o teu nome seja glorificado, Pai. Espírito Santo, fala por mim, que eu desapareça e o Senhor Jesus apareça. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor? Livro de Provérbios, capítulo 15, e verso 3. Glória a Deus. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem. Como eu sempre falo para vocês, a terça-feira é para nós aprendermos a viver como cristãos, né? Então vamos aprender mais um pouquinho hoje do que o Senhor quer de nós. Vamos aprender a conhecer melhor o nosso Deus. Hoje eu vou estar falando aqui algumas coisas a respeito de Deus. Então, para nós conhecermos mais a quem nós servimos, né? Amém? Se você ficar com frio aí, encarangar os pés, pode levantar e dar uma caminhadinha, tá? Não tem problema. Mas eu digo sempre assim, né, irmãos? É melhor estar aqui nesse frio, porque muitos que estão no inferno nessa hora trocariam tudo para estar aqui no nosso lugar, né? Então, graças a Deus pelo frio. Amém? Então, nós lemos aqui um versículo que diz, ó, os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Ou contemplando os maus e os bons. Esse versículo aqui, ele nos fala a respeito da onipresença de Deus. O que é isso? Que Deus está em todo lugar. Então, os atributos de Deus, né, alguns deles são esses três aqui. Que é, Deus é onipotente, que tem todo o poder. Deus é onisciente, que conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. E Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todo lugar. Amém? Então, o nosso Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E esses versículos, então, eles nos mostram, né, que Deus pode fazer todas as coisas, que Deus sabe todas as coisas e que Ele está, então, em todo lugar. Mas tem um detalhe que eu vou estar falando aqui no final da pregação, espero que dê tempo, acho que vai dar tempo para nós falarmos tudo que eu anotei aqui hoje, né? Mas assim, primeiro eu quero te falar a respeito de coisas que Deus nunca viu. Eu já preguei essa mensagem aqui há algum tempo atrás, já faz bastante tempo. E ontem, quando eu estava pedindo para Deus o que eu tinha que pregar hoje, eu encontrei essa aqui. Eu disse, então, o Senhor quer que eu fale novamente, né? Talvez você lembre,
do dia que eu preguei essa palavra. Então assim, coisas que Deus nunca viu. Como assim? Deus vê todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, Deus pode todas as coisas. Mas tem certas coisas que Deus nunca viu. Ai, como assim, né, pastora? O que é isso? Mas você já vai entender. A primeira das coisas que eu anotei aqui, é claro que eu anotei apenas algumas, né? Mas uma coisa que Deus nunca viu e nunca vai ver é uma doença que Ele não possa curar. Amém? Deus nunca viu uma doença que Ele não possa curar. Veja só, eu já ensinei aqui também para vocês que isso coisa da ciência, né? Os cientistas já falaram que todas as doenças que existem, porque a gente sabe que todo dia aparece uma doença nova, né? Infelizmente. Mas é resultado do pecado, né? O pecado do homem, então, trouxe todas essas consequências e uma delas é a doença. Mas a ciência nos fala, então, que existe 39 raízes de doenças. E dessas 39 raízes, então, aparecem várias doenças. Mas que raízes são 39? E isso nos leva a lembrar o quê? Que Jesus levou 39 chicoteadas. O que significa isso? Ele levou, né, quando ele estava apanhando com o chicote dos soldados romanos, ele apanhou, levou 39 chicotadas, então, ou chicoteadas, né, como queira falar, e uma para cada raiz de doença. Então, veja só, não tem doença que Deus não possa curar, porque Jesus já levou sobre Ele todas as nossas doenças e enfermidades. Fala isso lá em Isaías, capítulo 53, né? Então, assim, se Jesus já levou tudo sobre Ele, não existe, por mais moderna que seja a doença, não existe uma doença que Deus não possa curar. Então, nós sabemos, né, infelizmente, de casos de câncer, casos de... agora não é mais tão falado, mas ainda existe... Os casos de AIDS, né? Teve uma época que foi muito falado dessa doença. Hoje já diminuiu bastante, porque já tem solução médica para isso, né? Não cura, mas ameniza. Mas Jesus pode curar, porque Ele levou sobre Ele, então, toda doença e toda enfermidade. Então, guarde isso sempre na tua memória. Jesus levou 39 chicotadas, cada uma para uma raiz de doença. Então, Ele levou sobre si, Ele assumiu a nossa doença. Mas dessas 39, então, sai e aparecem muitas doenças, porque essas são raízes, né? Eu não sou cientista, não sou médica, mas eu dei uma pesquisada aqui, então eu achei isso. Mas assim, mesmo que não seja uma coisa tão certa quanto 39, o certo é que Jesus levou sobre Ele todo tipo de doença que pode aparecer. Amém? Então, veja bem, não existe uma doença que Ele não possa curar. Então, Deus nunca viu e nunca vai ver uma doença que Ele não possa curar. Então, a gente sabe, né, como eu falei agora há pouco, Deus é onipotente, Deus é onisciente, onipresente, todo poder pertence a Ele. Mas tem certas coisas, então, que Deus nunca viu, porque não existe. Então, não existe uma doença que Deus não possa curar. Então, o nosso Deus é todo poderoso, é onipotente, Ele tem todo o poder para curar todo tipo de doença e enfermidade. Amém? Porque Jesus já levou sobre Ele, né? E na Bíblia, nós vemos muitos casos de cura que Jesus realizou. Então, Jesus curou o cego de nascença, Jesus curou a mulher que sofria há 12 anos, né, com
hemorragia. Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus curou leprosos. Então, todo tipo de doença o Senhor pode curar. Vamos ler Marcos 5, 21. Glória a Deus. Marcos 5, 21. Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Pode passar. Mais um versículo aqui. Ele rogava com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas, rogo-te. Aí eu pulei um versículo, né? Desculpe. Volte ali, ó. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-se-lhe aos pés e lhe rogava com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Então não vamos ler todos os versículos, mas em sequência ali já chegou a mulher, né? Pode ir para o 24. Ora, 25. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia. Então não vamos ler todo o texto, porque eu quero terminar tudo hoje, mas você conhece a história. Essa mulher tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada. Então lemos esse versículo aqui só para comprovar que Jesus curou muitas pessoas. E várias passagens bíblicas, né? O Senhor Jesus fez curas, Ele realizou curas. Então aqui nós podemos ver que não importa qual seja a doença, Jesus cura. Amém? Ah, pastora, mas tem pessoas que ficam doentes e morrem. Aí é casos e casos, né, irmãos? Porque todo mundo um dia tem que morrer. Então tem pessoas que morrem, às vezes por doença, outros por outra situação. Mas não existe doença que Jesus não possa curar. Amém? E eu tenho certeza que você que está aqui, assim como eu também, em algum momento nós já fomos curados por Deus. Fomos ou não fomos? Amém? Então o Senhor cura. E nem todos tivemos o mesmo problema. Então não importa qual seja a doença, qual seja a dificuldade, o Senhor cura. Então olhe só. Essa é uma das coisas que Deus nunca viu. E que Ele nunca vai ver. Por quê? Porque não existe uma doença que Ele não possa curar. Então Deus nunca viu uma doença que Ele não possa curar. Outra coisa que Deus nunca viu é um problema que Ele não possa resolver. Além da doença, problemas, né? Problemas que aparecem na vida das pessoas. Não existe um único problema que Deus não possa resolver. Então Deus pode todas as coisas. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Então todo problema o Senhor pode curar. Importa que origem seja esse problema, que situação que seja, familiar, financeira, não importa, o Senhor cura. E na Bíblia aqui, nós vimos um caso que algumas pessoas podem considerar assim muito comum, quem sabe muito simples, mas foi um milagre que Jesus fez. Lembram da passagem que Pedro precisava pagar o imposto? Lembram disso? Que estavam cobrando o imposto? Vamos ler, coloque aí, Gui, Mateus 17, do 24 ao 27. Pedro precisava pagar o imposto e não tinha dinheiro. Então, quem sabe você está numa situação assim: ah, pastor, eu sou fiel a Deus, eu sirvo a Deus, mas estou numa dificuldade financeira. Não estou aqui pregando teologia de prosperidade, tá, irmãos? Não, eu estou pregando que Deus pode resolver qualquer problema, seja da origem que for. E aqui ele resolveu o problema do Pedro. Olha só.
o imposto do templo. Tendo ele chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e lhe perguntaram: o vosso mestre não paga as didracmas? Ou imposto? Disse ele: sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, perguntando: que te parece, Simão? Simão é o mesmo Pedro, tá, irmãos? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos alheios? Quando ele respondeu dos alheios, disse-lhe Jesus: logo são isentos filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, uma moeda, do valor do imposto. Toma-o e dá-lhe por mim e por ti. Aqui tem umas lições que nós temos que entender aqui nesse texto. Volte um pouquinho ali, Gui. Quando diz ali, para baixo, pode ir mais um pouquinho. Ali, que Jesus perguntou para Pedro: de quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos alheios? Pode ir. E Pedro respondeu: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo são isentos os filhos. O que Jesus estava dizendo aqui? Ele não precisava pagar o imposto. Sabe por quê? Porque Jesus é descendente da família de Davi. E a família de Davi não pagava impostos, porque foi uma das recompensas que o rei Saul deu para Davi quando ele matou Golias. Quem conseguisse, o rei Saul tinha prometido, quem conseguir matar esse gigante, nunca mais vai ser cobrado imposto dele, nem dos seus descendentes. E Jesus era descendente de Davi, então Jesus não precisava pagar esse imposto. Mas ele pagou junto com Pedro para mostrar que a gente tem que obedecer às leis. Mesmo que essas leis sejam absurdas, caras e tudo mais, mas nós temos que pagar as coisas que nos são cobradas, né? Amém? Pagar imposto é correto. Por quê? É claro que o que o governo faz depois com o dinheiro dos impostos, eles que vão prestar conta. Mas nós, como cidadãos, temos que pagar, né? Então, Jesus deu o exemplo aqui. Mas o Pedro, ele não tinha esse dinheiro para pagar. Então, o que é que Jesus fez? Vá lá no mar, lança, passe ali no 27, Gui. Vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-lhe por mim e por ti. Então, Jesus não precisava pagar, mas pagou para nos dar o exemplo. Pedro precisava pagar, mas não tinha dinheiro. E Jesus, então, fez um milagre. Imagine você pegar um peixe, abrir a boca do peixe e lá ter um valor em dinheiro que você está precisando. Seria muito bom, né? Mas Jesus fez isso por Pedro. Agora tem mais um detalhe aqui. Eu falei que tem duas coisas que nós observamos aqui. Você pode dizer assim, tá, Jesus pagou o imposto por Pedro, mas e os outros discípulos não precisavam pagar o imposto? Então Jesus pagou só para Pedro porque Pedro era preferido de Jesus, era o predileto de Jesus? Jesus pagou para ele? Não é isso. Aqui nós observamos que Pedro era o discípulo mais velho. Ai, como assim, pastora? Como que a gente pode saber disso por causa do imposto? Porque os homens judeus só começavam a pagar o imposto do templo depois que completassem 20 anos. Então, provavelmente, os outros discípulos ainda não tinham 20 anos. Então, veja que os discípulos de Jesus eram jovens. E hoje, às vezes, as pessoas dizem, é um jovem, não sabe nada da vida. Jesus escolheu jovens para ser discípulos deles, né? Então, aqui, o único que precisou pagar o imposto era Pedro. Então, Pedro já tinha mais de 20 anos. Interessante, né? Como a palavra de Deus nos mostra coisas assim que, às vezes, a gente não para pensar. Então, Pedro não tinha dinheiro.
Jesus resolveu o problema. Então, quem sabe você diga, não, mas pastora, o meu problema é muito maior do que um problema financeiro. Não tem solução. Tem solução. Seja o que for o problema, não importa qual seja o teu problema, Deus nunca viu um problema que Ele não possa solucionar. Deus nunca viu um problema que Ele não possa resolver. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Então Deus tem solução para tudo. Veja só, aqui no caso de Pedro, era só uma moeda para pagar o imposto, né? Mas no Velho Testamento, Deus fez um milagre muito significativo, podemos dizer assim. Quando Josué precisava vencer os seus inimigos numa guerra, e já estava chegando a noite, e Josué sabia que se anoitecesse, ele não iria conseguir vencer aquela batalha, ele orou a Deus, e daí Deus fez, a Bíblia diz, Deus fez o sol parar. É claro que nós sabemos que não foi o sol que parou, foi a terra, porque a terra gira em torno do sol. Então, foi a terra que parou, mas Deus fez parar. Então, naquele tempo, é claro que eles não tinham esse conhecimento, o sol não se mexe, mas o sol parou no céu, quer dizer, o sol não se pôs até Josué vencer a batalha. Então, não importa qual seja o problema, veja, Deus pode mudar o universo para responder à oração de um filho, de uma filha sua. Ele pode, Ele faz, Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Então você crê nisso? O problema do Pedro era só uma moeda para pagar o imposto. Mas o problema de Josué precisava mexer com todo o sistema solar, com o planeta, e Deus agiu. Então não importa o que seja o nosso problema, Deus resolve. Amém? Coloca aí para nós, Gui, Josué 10, 12, para comprovar o que nós estamos falando. Josué 10, 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detém-se sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro de Jazar? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então o sol não se pôs para que Josué pudesse vencer a guerra. Se você precisa de alguma coisa assim, Deus vai fazer isso? Se for preciso, dentro dos propósitos dele, Ele faz sim. Basta nós termos fé. Amém? Então, olha só, duas coisas já falamos que Deus nunca viu. Deus nunca viu uma doença que Ele não possa curar, e Deus nunca viu um problema que Ele não possa resolver. Seja qual for a tua situação, Deus pode resolver. Basta crer. Amém? Uma outra coisa. Deus nunca viu um pecador arrependido que Ele não possa perdoar. Olhe bem o detalhe. Deus nunca viu um pecador arrependido que Ele não possa perdoar. Então, para receber o perdão de Deus, precisa estar arrependido. Mas se a pessoa se arrependeu, Deus perdoa. Então não existe pecado que Deus não possa perdoar, a não ser, é claro, o que Ele avisou para nós nunca praticarmos, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí é diferente. Mas pecado inconsciente, às vezes, que a gente faz, e até os conscientes que a gente faz sabendo que é errado, que é pecado, se nós nos arrependermos, Deus perdoa. Então não existe, Deus nunca viu
uma pessoa, ou seja, um pecador arrependido que ele não possa perdoar. João 3,16, versículo mais conhecido da Bíblia, né? Se existisse só esse versículo na Bíblia, irmãos, se a Bíblia fosse só João 3,16, mesmo assim nós teríamos assunto para pregar muitos anos, porque ele fala tudo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Deus perdoa. Deus quer perdoar, porque Ele deu Jesus, Ele deu o seu Filho unigênito. O que é Filho unigênito? Eu já falei aqui também, em outras pregações, que Jesus morreu, quando Ele morreu na cruz, Ele morreu como Filho unigênito de Deus, ou seja, único, o único Filho de Deus. Então Ele morreu como unigênito, e quando Ele ressuscitou como o primogênito. Por quê? O primeiro de muitos. Então Jesus morreu como unigênito, ou seja, só Ele, o Filho de Deus, o único. Mas quando Ele ressuscitou como primogênito. Por quê? Porque Ele, daí, o primeiro de muitos filhos que Deus tem quando nós nos convertemos a Jesus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? Então guarde isso. Jesus morreu como unigênito do Pai e ressuscitou como primogênito do Pai. Mas como assim, pastora? Todos que vivem, que existem, que já nasceram, que já morreram, não são filhos de Deus? Não. Nem todos são filhos de Deus. Filho de Deus é só aquele que aceita o sacrifício de Jesus. É só aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Jesus nos tornou filhos de Deus. Então, somos filhos de Deus só se nos convertermos a Cristo. E os outros que não se arrependem, não aceitam Jesus, são criaturas de Deus, ou seja, são criados de Deus. Mas filho de Deus é só quem aceita Jesus como Salvador. Ah tá, mas e daí aqueles que morreram antes de Jesus vir, nascer e morrer na cruz? Não são filhos de Deus? Se morreram crendo no Messias que viria, são filhos de Deus, a mesma coisa. Mas aqueles que morreram sem crer que um dia o Pai enviaria o Messias, que não viviam para Deus, esses também não se tornaram filhos. Eram apenas criaturas de Deus. Entendido isso, irmãos? Amém? Então veja só, não existe uma doença. Deus nunca viu uma doença que Ele não possa curar. Deus nunca viu um problema que Ele não possa resolver. E Deus nunca viu um pecador arrependido que Ele não possa perdoar. Por quê? Porque Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus para nos perdoar e nos salvar. Amém? E tem outros versículos, né? Não vamos ler, mas Lucas 23:39 também fala a respeito disso. Mas vamos estar falando já da outra coisa que Deus nunca viu e nunca vai ver, porque não existe. A outra coisa é, Deus nunca viu um substituto para Jesus e seu sangue. Não existe. Não existe ninguém que possa substituir o que Jesus fez na cruz por nós. Não existe ninguém que possa derramar ou que tenha derramado o seu sangue, que esse sangue faça alguma coisa para salvar alguém. Não salva. O único sangue que pôde salvar foi o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Então Deus nunca viu um substituto para Jesus. Não existe. Não existe. Jesus é único. Não existe um substituto para Jesus. Amém? Muitas pessoas morreram também crucificadas, né? Mas derramaram o sangue? Derramaram. Outros morreram de outras situações, derramaram o sangue também? Também. Mas o sangue dessas pessoas não puderam salvar uma única alma.
Por quê? Porque era sangue pecador. Então não existe substituto para o sangue de Jesus. Por quê? Porque o sangue dele não tinha pecado. Porque ele nunca pecou, então o pecado não entrou no sangue dele. Então não existe substituto para Jesus. Então Deus nunca viu e nunca vai ver um substituto para Jesus e para o seu sangue. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Estão entendendo as coisas que Deus nunca viu? Vamos ler aqui então, né? 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então só existe um mediador. O que é o mediador? É a ponte, é aquele que faz a ponte para religar, né? O homem pecou, foi afastado de Deus. Jesus veio para nos religar ao Pai. Então ele fez essa mediação. Ele é o único mediador. Não tem outro que possa nos ligar ao Pai. Não tem ninguém nem nada que possa nos ligar ao Pai, a não ser Jesus. Então aqui está bem claro, ó. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por quê? Porque ele morreu por nós. Amém? Maria não morreu por nós. João não morreu por nós. José não morreu por nós. Só quem morreu por nós foi Jesus. Amém? Muito bem. Outra coisa que Deus nunca... Então, eu vou repetir, né? Vou repetir para você memorizar bem. As coisas que Deus nunca viu e nunca vai ver. Deus nunca viu uma doença que Ele não possa curar. Deus nunca viu um problema que Ele não possa resolver. Deus nunca viu um pecador arrependido que Ele não possa perdoar. E Deus nunca viu e nunca vai ver um substituto para Jesus e o seu sangue, porque não existe. Amém? Graças a Deus. Então, mesmo Deus sendo o Todo-Poderoso, isso aqui Ele nunca viu. Por quê? Porque não existe, né? Outra coisa que Deus nunca viu e nunca verá. Deus nunca viu um outro Deus maior ou menor que Ele. Não existe, né? Nem maior, nem menor. Só Ele é Deus. Então, Deus nunca viu e nunca vai ver. Por quê? Porque não existe. Deus é o único... Como é que eu vou dizer para você? Terra, céu, universo, mar, não existe em nenhum lugar um outro Deus. Nem na terra, nem no céu. Só Deus é Deus. Vamos ler alguns versículos aqui? Deuteronômio 4:39. Diz o seguinte: pelo que hoje deves saber e considerar no teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, não há nenhum outro. Amém? Então a palavra do Senhor é tão clara, e mesmo assim as pessoas às vezes inventam coisas e ficam com dúvida, e inventam deuses para si. Mas não existe, né? Não existe. Então Deus nunca vai ver e nunca viu, porque só Ele é Deus, não tem outro Deus. Então para quem que nós temos que correr? Para Ele, só para Ele, para mais ninguém. Amém? Outro versículo, mesmo Deuteronômio, só que agora 32:39. Vede agora que eu, Deus falando, né? Que eu o sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar da minha mão. Só Deus é Deus. Amém?
Ele merece um glória a Deus? Só Ele. Não tem outro, né? Não tem outro, nem pessoa e nem objeto e nada. Só Deus é Deus. Ele é único. Amém? Outra coisa que Deus nunca viu e não vai ver. Eu estou falando assim, tentando falar menos e mais rápido, irmãos, para dar tempo de eu falar e também para nós não ficarmos muito tempo aí com vocês no frio, tá? Deus nunca viu alguém que possa salvar-se por méritos próprios. Não existe. Deus nunca viu. Porque o fulano se salvou, porque o Beltrano é bonzinho, então vai para o céu. Não existe isso. Deus nunca viu e nunca vai ver, porque nenhuma pessoa pode se salvar por méritos próprios. Nós somos pecadores. Mas a pessoa só faz o bem, então merece o céu. Não. Fazer o bem, amém. Faça o bem. Mas obras não salvam. Então não é porque faz o bem para os outros que vai merecer o céu. O céu nós só merecemos por mérito de Cristo. Só por Jesus é que nós podemos entrar no céu. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus que um dia, e vai chegar esse dia, aonde nós vamos estar na glória com o Pai. Só por Jesus. Então não adianta eu dizer, eu vou para o céu porque eu sou bonzinho, eu vou para o céu porque eu nunca matei, nunca roubei. Não resolve. Ninguém é salvo por mérito próprio. Então Deus nunca vai ver alguém que possa se salvar por mérito próprio. Só através de Jesus. Amém? Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Imagine só, irmãos, se nós fôssemos salvos pelas nossas obras. Que nós somos salvos só por mérito de Cristo. Já tem aquelas pessoas que querem ser mais que os outros? Então imagine se nós fosse salvo pelas nossas obras, pelo nosso agir. Aí que teria pessoas que iriam humilhar mais os outros, que iriam envergonhar mais os outros. Mas não existe. Então Deus nunca viu e nunca vai ver uma pessoa que possa se salvar por si mesma. Não existe, né? Então Deus é o Todo-Poderoso. Mas isso aqui Ele nunca viu. Por quê? Porque não existe. Tem aqueles que acham que pode se salvar por obras. Tem religiões que ensinam, né, que as boas obras vão levar para o céu. Mas não é verdade. Não existe. Então nós só podemos ser salvos, olha lá, porque pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus. O que é a graça? É presente e imerecido. Nós não merecíamos. Como eu falo sempre para vocês, o que nós merecemos é o inferno. Todos nós merecemos o inferno. Mas pela graça de Deus nós fomos salvos. Como assim? Por meio da fé. Se eu crer em Jesus, se eu tenho Jesus, eu tenho fé em Jesus, e eu estou debaixo da graça do Pai, eu sou salvo. Amém? Então a salvação é só por Jesus, não é por nós. E olha o que diz ali, eu não venho das obras para que ninguém se glorie. Senão todo mundo ia querer ser mais um que o outro, né? Já tem isso hoje em dia, imagine se fosse assim. Então não existe. Para ser salvo é só através de Jesus Cristo e do seu sacrifício na cruz. Alguns até falam, né? Alguns pregadores, algumas igrejas.
Até falam de Jesus, mas esquecem de pregar Jesus na cruz. Para nós sermos salvos, é só se nós aceitarmos o que Jesus fez na cruz por nós. Por isso que não adiantava só Jesus vir e nascer e ter uma vida sem pecado. Não ia resolver para nós. Por quê? Porque o que nos salvou foi o sangue dele derramado na cruz. Então tem gente que prega Jesus, mas não prega a cruz. Não é o evangelho completo. Evangelho completo é Jesus morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Amém? Amém, irmãos? Vocês já estão com frio? Nós já vamos encerrar. Estou quase terminando. Tá, então ficou claro, né? Vou repetir de novo, estou repetindo para você memorizar. Deus nunca viu uma doença que Ele não possa curar. Deus nunca viu um problema que Ele não possa resolver. Deus nunca viu um pecador arrependido que Ele não possa perdoar. Deus nunca viu um substituto para Jesus e seu sangue. E agora, Deus nunca viu, né, um Deus maior ou menor que Ele, e nem alguém que possa salvar-se por seus próprios méritos. É só por mérito de Cristo. Amém? Outra coisa, Deus nunca viu e nunca vai ver alguém que Ele não possa amar. Como assim? Deus ama. Não importa o que nós já fizemos na vida, as coisas que nós já fizemos de errado. Não importa as coisas que o ser humano possa fazer de tão terrível que aos nossos olhos pareça, mas Deus ama aquela pessoa, Deus ama aquela alma, porque Ele quer salvar. Deus não ama o pecado, mas Deus quer salvar o pecador. Então Deus ama. Ele nunca viu uma pessoa que Ele não possa amar. Ah, pastora, mas vai dizer então que Ele amava Hitler? Amava. Se Hitler tivesse se arrependido de todas as maldades que ele fez, tivesse aceitado Jesus como Senhor e Salvador, ele tinha sido perdoado e salvo. Então, por mais erros que uma pessoa possa ter cometido na vida, por mais erros que nós possamos ter cometido, Deus ama. O amor de Deus não muda. Ele não nos ama porque nós somos bonzinhos. Ele nos ama porque foi Ele que nos fez. E Ele é amor. Então não existe alguém que Deus não possa amar. Agora, é claro que tem pessoas que não querem ser amadas por Deus, né? Aí vai da escolha da pessoa. Mas não existe alguém que Deus não possa amar. E aí nós voltamos para o mesmo versículo que eu falei que se existisse só aquele versículo, já estava a pregação feita, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Por que Deus fez isso? Por amor. Então Deus ama e quer salvar. Deus faz de tudo para salvar uma alma. E a coisa maior que Ele fez foi enviar Jesus para morrer por nós. Então ali na cruz, Deus revelou o seu amor. E ali na cruz Jesus revelou o seu amor porque Ele podia ter se negado. Ele não precisava ter morrido por nós. Mas Ele quis morrer para nos salvar. Se Ele não tivesse morrido, se Ele tivesse dito, Pai, eu não quero, todos nós estaríamos indo para o inferno. Mas graças a Deus que Jesus aceitou ser oferta em nosso lugar, oferta pelo pecado. Já imaginou, irmão, se Jesus tivesse dito não? Por mais coisa boa que a gente fizesse na vida, estaríamos caminhando para o inferno. Então não existe uma pessoa que Deus não possa amar. Ele quer amar. Não vou ler de novo ali porque é o mesmo versículo e eu já citei aqui, né? João 3,16. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não sinto o amor de Deus. Você não precisa sentir o amor de Deus. Você tem que crer no amor de Deus. O amor de Deus não é para ser sentido, é para ser crido.
Mas mesmo assim você pode sentir o amor de Deus. Já parou para pensar? Se Deus resolvesse com um só pensamento, Deus faria isso sem problema nenhum? Tirar o ar que nós respiramos? O que aconteceria conosco? Morreríamos, né? Ficaríamos agonizando ali sem ar até morrer, mas morreríamos. Por que Deus não faz isso? Porque Ele nos ama. Então tem gente que diz, eu não sinto que Deus me ama. Você não precisa sentir, você precisa crer. Mas Deus mostra que Ele nos ama. Você pode sentir, cada respiração tua, você pode sentir que isso ali é o amor de Deus. Mas tem gente que diz que não sente o amor de Deus. Basta crer. Creia no amor de Deus. O amor de Deus não é para ser sentido, é para crer. Por quê? Porque o amor de Deus foi revelado na cruz. Então, Jesus na cruz nos revelou o amor do Pai. Amém? Então, nunca deixe o inimigo colocar isso na tua cabeça. Deus não te ama. Se Deus amasse você, você estaria vivendo melhor. Mentira do diabo. Deus te ama. Importa a situação que você esteja vivendo. Ele te ama. E o amor de Deus não pode ser maior ou menor. Ele é igual para todos. Porque o amor de Deus não se mede. Ele é amor. É amor. É puro amor. Então nós temos que crer. Basta crer. Você crê que Jesus te ama, que Deus te ama? Amém? O exemplo é o ar, né? Estamos respirando. Se Deus não nos amasse, Ele podia dizer assim, hoje eu não estou de mau humor, não vou permitir que os seres humanos tenham ar. Pronto, morreríamos na hora. Mas Ele não faz isso. Por quê? Porque Ele nos ama. Amém? Muito bem. Então aqui já falamos das coisas que Deus nunca vai ver, né? Então Deus nunca vai ver alguém que Ele não possa amar. Ele ama. Agora eu quero te falar de uma coisa que Deus não pode fazer. E daí já vamos estar encerrando a mensagem. Tem outras coisas, mas que eu vou deixar para outra mensagem. Então, existe alguma coisa que Deus não pode fazer? Nós falamos lá no início da mensagem que Deus é onipotente. O que é isso? Ele é o Todo-Poderoso. Então Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode. Mas tem algumas coisas desculpe, irmãos, é resultado do frio, né? Tem algumas coisas que Deus não pode fazer. Pastora, mas você falou que Deus pode todas as coisas. Ele pode. Mas Ele não pode fazer essas coisas aqui que eu vou te dizer. Quais são elas? Vou deixar outras para a semana que vem. Hoje eu vou falar apenas de uma. Deus não pode salvar alguém que não queira ser salvo. Então Deus é o Todo-Poderoso? É. Deus é onipotente, onisciente, onipresente? É. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Mas isso aqui Deus não pode fazer. Ele não pode salvar uma pessoa que não quer ser salvo. Porque a salvação é individual, a salvação é decisão do ser humano. É a pessoa que escolhe se quer ser salvo ou não. Eu quero que você entenda assim. Deus até poderia fazer, forçando alguém a aceitá-lo. Mas Ele não faz isso. Porque Ele não quer ser amado por força. Ele quer ser amado porque Ele merece ser amado. Então Deus poderia forçar alguém a ser salvo? Poderia. Ele pode todas as coisas. Mas Ele não faz isso. Por que Ele não faz? Porque a escolha é da pessoa. Ele deu a escolha para o ser humano. Então isso Deus não pode fazer. Ele só pode salvar aquele que quer ser salvo. E para ser salvo tem que aceitar Jesus. Então aquele que não aceita Jesus como Senhor e Salvador não é salvo. Deus pode salvar essa pessoa? Não, porque a pessoa não quis.
Ficou entendido isso, irmãos? Então, Deus pode todas as coisas? Claro que pode. Deus poderia forçar uma pessoa a aceitar Ele, a querer ir para o céu? Poderia, Ele pode, mas Ele não faz. Porque se Ele quisesse assim, Ele já tinha feito lá no início, no Jardim do Éden. Ele não teria dado livre-arbítrio para Adão e Eva. Aí Ele teria feito o robozinho que obedecesse Ele em tudo, sem questionar e sem escolher. E Ele não queria isso. Mas Ele poderia ter feito. Não fez. Então Deus só pode salvar aquele que quer ser salvo. Amém? Ficou entendido isso, irmãos? Não estou aqui diminuindo o poder de Deus nunca, jamais. Quem sou eu para fazer isso? Deus é o Todo-Poderoso. Mas Ele não pode salvar alguém que não quer ser salvo. É a mesma coisa que, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Eu quero ajudar uma pessoa lá na rua que está passando fome, está passando necessidade. Mas se a pessoa olha para mim e diz, eu não quero a tua ajuda, eu não posso fazer nada. É a mesma coisa. Ficou entendido isso? Amém? Então guardem bem isso. Falamos hoje sobre coisas que Deus nunca viu e nunca vai ver. E sobre essa coisa aqui que Deus não pode fazer. Ele não pode salvar alguém que não quer ser salvo. E tem mais 3 coisas aqui que Deus não pode fazer, mas que eu vou deixar isso para a semana que vem. Se Deus permitir. Ouvi um Então é bom, é porque está dando interesse, né? Amém. Amém, irmãos? Então semana que vem, se Deus permitir, eu vou falar dessas outras coisas aqui que Deus não pode fazer. Certo? Você foi abençoado com essa palavra?